Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, aos sagrados orixás, às forças de luz que nos sustentam, que nos iluminam, rogando todo amparo, toda sustentação precisa, para que esta conversa seja luminosa e proveitosa a cada um de nós. Que assim seja. Bom, eu acredito que ordem é a palavra certa para que a gente encontre o equilíbrio em todos os sentidos da nossa vida. E é engraçado, né, que quando você fala do início do mundo, você fala do caos que o nosso planeta sofria ali, naquele hiperaquecimento e etc. E a vida só pôde ser bem-vinda na Terra quando tudo alcançou o equilíbrio perfeito. E se a gente começar a olhar o universo, tudo vibra de forma ordenada. Mesmo quem não acredita em Deus se surpreende como tudo tem uma ordenação orquestral, é perfeito. Porque a gente sabe, se um planeta de todos que estão na nossa constelação tivesse um pouco a mais ou um pouco a menos para cima ou para baixo, não teria o equilíbrio para que o nosso planeta tivesse vida. Tudo no nosso sistema solar está plenamente ordenado e conectado. Se sair um pouquinho fora do eixo, abala a vida no nosso planeta. Até mesmo a Lua, né? Se você for lá e destruir a Lua, acaba a vida no nosso planeta, porque há uma desordem, um desalinho. Todas as fases da Lua trazem influências plenas sobre o nosso planeta, sobre a maré, plantação, tudo é extremamente ordenado. Existem mãos divinas que manipulam tudo em nosso benefício. E olha que maravilha, a gente não sabe qual é a vida que tem em outros planetas. Os espíritos nos dizem que há vida em todos os lugares, vida pulsante e nem sempre física, mas espiritual. Mas sabemos que a vida mais física, mais bruta, só se encontra, pelo menos que a gente saiba, no nosso planeta. Isso dentro do nosso sistema solar. Não estou falando de outros sistemas, porque nós somos um grãozinho de areia, né, na imensidão do infinito. E queremos ser alguma coisa, né? Não somos absolutamente nada. Mas as lendas nos contam que quando tudo era caos ainda, que nada existia, quando tudo estava ali desordenado ainda, tentando encontrar uma ordenação capaz de trazer a vida, Deus cria a ordenância divina. A ordem sai dele e vai alcançar tudo e a todos. E é onde o universo começa a ser criado. Essa ordenância divina, né, no nível terra, nós chamamos de Ogum. Toda vez que a gente fala de orixá, é importante a gente entender que a palavra orixá, antes de mais nada, significa senhores do alto. Senhores do alto. Então, a própria palavra já entona como algo que coordena, uma coordenação divina, pois estão no alto, senhores do alto, estão olhando para nós. E quer dizer também cargo, é um cargo espiritual. Antigamente, em algumas umbandas, e até hoje, inclusive a minha avó, ela chama os guias espirituais de orixá. Os orixás me disseram. Hoje a gente diferencia um pouco isso. A gente chama os guias espirituais de guias espirituais e os orixás dessas sagradas forças ordenadoras. Mas é errado chamar alguns guias chefes de orixás? Depende daquilo que você vai entender como orixá. Lá no livro do Leal de Souza, o livro se chama Magia de não sei o que, das 7 linhas da Umbanda. É o primeiro livro de Umbanda que nós temos, que a gente encontra, do Leal de Souza. Lá ele chama o Caboclo das 7 Encruzilhadas de orixá. E chama Orixá Malé também de orixá. O nome já diz tudo, Orixá Malé. E eram entidades, não eram
os senhores da natureza. Então, nós temos que entender que, antes de mais nada, orixá é algo que coordena. A palavra orixá já nos diz que é algo que coordena. E os guias nos explicam que existem vários orixás, né? Vários cargos, né, de orixá. O certo não seria essa palavra cargo, né? Mas é para a gente melhor entender. Mas existe algo que a gente chama de orixá essencial, orixá maior fatoral. Esse orixá é uma essência de Deus. E essa essência de Deus, ela emana uma qualidade de Deus o tempo todo. No caso de Ogum, ele emana a essência da ordem. Ele está emanando o tempo todo a ordem divina. É através de Ogum que os planetas se sustentam. É através de Ogum que nada sai do eixo. E quando alguma coisa sai do eixo, é a força de Ogum que vai me colocar novamente nessa ordem, junto com Manhãnsã. Inhansã faz par com Ogum. Enquanto Ogum é uma ordenação reta e direta, Inhansã é aquela força movimentadora. Toda vez que você sai da ordem, você cai no colo de Inhansã. Por isso que Inhansã é espivetada mesmo, ela te chacoalha mesmo, que é para falar, ó filha, volta para a ordem, volta para a ordem. Por isso que Inhansã e Ogum fazem par. Mas enfim, Pai Ogum é esta força viva que se inicia lá de Deus e vai sendo trazido para a nossa terra, para nosso entendimento mais terra. Então existe esse Ogum elemental, né, que na verdade muitos não chamam nem de Ogum, se chama orixá elemental, elemental não, orixá essencial, força elóica. Não tem exatamente um nome, ele tem aquela energia ordenadora, orixá da ordem. Mas vai descer nos níveis, os níveis espirituais, e aí a gente encontra aqui no nível terra já aquela força que nós, como médiums, incorporamos no terreiro, que também é um tabu, que ninguém sabe o que é, não é entidade humana, e isso não deve ser surpresa para ninguém, porque não que nos interesse, porque somos umbandistas, mas só por questão de comparação. Kardec já falava dos seres elementais. Então, não é um tabu tão grande assim, ai meu Deus, será que existe mesmo? Em qualquer momento da humanidade, aonde o ser humano se ligou à espiritualidade, foi mostrado sim que existia espíritos humanos e que existia espíritos elementais da natureza. O tabu está em realmente saber como que é a vida deles. E aí, cada um fala a sua maneira. Olha, eu prefiro ficar com o mistério. Existem mistérios que ainda não nos cabem como espíritos humanos. Um deles é saber realmente o que é Deus. A gente tem a ideia de um pai. Mas o que realmente é Deus? Os espíritos falam que a gente não pode ficar, querendo ir além das nossas possibilidades, do nosso intelecto imoral, que está longe ainda de compreender de fato o que é Deus e que são essas forças. Mas enfim, Ogum lá, essencial, começa a emanar sua força ordenadora e vai criando hierarquias, e essa ordem chega aqui na Terra com essa força elemental de Ogum. E esses Oguns que nós incorporamos no terreiro, seja de Umbanda ou seja do Candomblé, eles emanam o tempo todo também a ordem, e ordem em todos os sentidos, por isso que cada Ogum tem as suas qualidades. Na Umbanda a gente quase não fala sobre as qualidades de Ogum, mas no Candomblé se fala muito, Tem várias qualidades Ogum, porque existem várias formas de ordenância divina. Mas, e aí, como está a ordem divina em nossas vidas? Será que a nossa vida está em ordem? Está em equilíbrio? Está em luz? Olha, 2024, gente, tá difícil para muitas pessoas. Eu sei disso porque eu estou à frente desta casa, então os problemas chegam até mim e estou vendo os problemas em volta, seja de clientes,
seja de amigos. E olha, eu vou consolar vocês, não tá fácil para ninguém. Então, se sua vida tá organizadinha, já agradeça, já agradeça. Nossa, a enfermidade tem sido patente desde o início deste ano. Dizem, eu digo de que dizem, né? Porque há sempre uma discussão sobre. Como eu não jogo búzios nem nada, e nossa casa não tem, né, a pretensão de dizer, olha, esse ano é tal orixá que está regendo, ou é aquele ou aquele outro, a gente fica com a maioria. E a maioria diz que este ano é o ano de Omulu e Obaluaê. Nunca ativei tanta vibração de cura como este ano. Olha, Pai Obaluaê e Omulu tem que nos cobrir com a sua palha. Mas enfim, a gente vê uma desordem social, a gente vê uma desordem moral, a gente vê uma desordem sentimental na nossa sociedade e uma desordem também no corpo físico, porque vai somatizando. O mundo está convulsionando, nós temos guerras para todos os lados, são questões políticas, né? São questões sociais, é briga na internet, o que a gente mais vê as pessoas discutindo, e briga se estapeia, né, na internet, se estapeia mentalmente, que eu acho que muitas vezes é pior do que fisicamente. A nossa mente, ela é força viva. A gente acha que a mente é algo vago, sabe? Ah, a gente só pensou. Todas as vezes que a gente pensa e sente de forma em conjunto, assim, quando você pensa e sente, porque às vezes você só pensa, tem pensamentos que são aleatórios mesmo, mas tem pensamentos que vêm em conjunto com as emoções. E quando esses pensamentos vêm em conjunto com as emoções, a gente cria formas e pensamentos. Formas, pensamentos. O que seria isso? Toda vez que nós estamos pensando em alguém com muita saudade, seja vivo ou desencarnado, você cria toda uma imagem da pessoa na sua frente. Você cria, literalmente, não é a pessoa, mas você cria a imagem. E os espíritos que estão do lado conseguem ver esta pessoa. E aí, quando você cria essa imagem da pessoa na sua frente, aquela imagem começa a vibrar, tem cores, tem cheiros. E aí, essa imagem começa a emanar toda uma emoção para a pessoa que você está pensando. Por isso, quando você pensa muito em uma pessoa, de repente ela te liga ou te manda mensagem: nossa, eu estava pensando em você. Só que às vezes é engraçado. Às vezes você também está recebendo o pensamento da outra pessoa. Às vezes não era você que estava pensando, era outra pessoa. E vice-versa. Então, o nosso pensamento é força viva. Quando você tem um sentimento de inveja, ou quando alguém tem sentimento de inveja contra você, por isso que a gente fala muito da inveja, né? Ai, meu Deus, as pessoas têm inveja de mim, preciso me cuidar. Parece que é algo assim também, é só uma invejinha. Não é não. A inveja, ela tem cor, a inveja, ela tem cheiro, e não é um cheiro bom, não. A inveja, ela tem toda uma espessura que é própria dela. E quando você emana inveja, quando alguém emana inveja para você, fica um rastro. Nós deixamos rastros, seja positivos ou negativos. E quando a nossa mente está muito em desordem, quando a gente está muito negativo, quando estamos muito pessimistas, os nossos pensamentos, claro que estão neste momento em conjunto com as nossas emoções. Porque quando você está muito angustiado, depressivo, o pensamento e o sentimento está ali, conectado, criando o tempo todo formas, pensamentos extremamente perturbadoras à nossa volta. E aí essas formas, pensamentos também ressoam. Lembra que eu falei, quando você pensa na pessoa, aquela imagem ressoa na pessoa que você está pensando? Quando você começa a ter esses pensamentos e sentimentos muito negativos, desordenados, esses pensamentos começam a ficar primeiro em nossa volta. Pensa, imagine um monte de imagens horríveis, porque se é sentimentos depressivos, imagine imagens deturpadas, vermes espirituais. Tudo ali na nossa volta. Esses vermes, essas vibrações, essas imagens começam a ressoar. E aí vai procurando vibrações na mesma sintonia. Aí tem espíritos negativos que se alimentam dessas energias, dessas larvas que nós criamos. Nós temos larvas espirituais, sim. Por isso que muitas vezes os guias nos passam banhos de descarga.
para tirar essas larvas que vão se acumulando no nosso corpo. E aí você começa com uma enfermidade que primeiramente não aparece nos exames, porque são espirituais, está primeiro alojada no seu perispírito, mas depois ela vai se alojando de forma tão grande que se torna uma doença. E aí sim aparece. Porque tudo começa na nossa mente, depois impregna no nosso perispírito, depois no nosso corpo. E o pior de tudo é que tudo é sintonia. Essas vibrações, essas formas, pensamentos começam a sintonizar com aquilo que está ressoando. Se é negativo, vai ressoar com esses espíritos. E é duro muitas vezes se libertar deles, porque eles têm em nós um banquete farto. Quem é que quer se libertar deste banquete farto? E para piorar a situação, física quântica nos mostra que tudo está ligado, né? Tudo está ligado e conectado. Então, nós não vamos só se conectar a essas forças negativas do nosso planeta, não. A gente se conecta a essas forças do universo, as forças negativas universais. E é um bumerangue que vai e volta. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso que quando a nossa mente está em desordem, nós precisamos vigiar. Porque às vezes caímos num poço tão profundo que é difícil voltar. É muito difícil voltar, porque a gente vai se impregnando dessas massas negativas, dessas formas, pensamentos negativas. A gente vai se banhando delas e não é tão fácil assim retirá-las. Não é fácil e tudo é questão de hábito. Se você se habitua a criar reclamação, se você se habitua a falar mal do outro, se você se habitua a ter o sentimento de inveja, o hábito se transforma em uma segunda natureza. E o que é um hábito? O que é essa segunda natureza? É quando você já não tem nenhum controle disso. Porque muitas vezes a gente quer ainda ter aquele sentimento e a gente emana. Mas em segundo momento, às vezes a gente nem quer tê-lo, mas ele aparece, ele ressurge, porque você já está habituado a emanar essas energias negativas. Existe um cientista, qualquer hora eu pego o nome dele direitinho, existe um cientista japonês que ele pegou inúmeras águas, não sei se vocês já viram na internet, ele pega várias águas, e aí, algumas ele pede para as pessoas emanarem amor, outras ele pede para as pessoas emanarem alegria, outras pede para as pessoas emanarem paz, em outras, ódio, raiva, inveja, e as pessoas ficam emanando ali. Depois ele congela. Depois que ele congela, ele pega um microscópio. Isso é ciência, tá? Qualquer um pode fazer, vai comprovar. Pega um microscópio. E aí vai ver cada uma dessas águas. Aonde emana amor, o cristal é lindo, forma corações. Aonde tem paz, forma um outro cristal bonito. E aonde tem ódio, inveja, raiva, os cristais são totalmente deturpados. E aí ele repete. E ele começa a perceber que onde você vibra sempre amor, os desenhos são similares. E onde vibra ódio, porque cada sentimento e pensamento está num padrão vibratório. E aí você imagina que o nosso organismo ele é composto, não sei, agora me foge a cabeça, mas ele é composto não sei quantos por cento aí de água. Quanto? 80, né, por cento de água. Pense. Quantos cristais negativos pode ter dentro de nós? Em nossa corrente sanguínea. Por isso vai criando pedra, por isso vai criando úlcera, vai perturbando todo o nosso organismo. Precisamos de ordem. Olha como o Pai Ogum, né, essa força ordenadora, é tão importante na nossa vida. Porque quando a nossa mente e nossos corações estão desordenados, tudo cai por terra. E é pior, né? Ainda abre-se uma cova e a gente cai ainda mais profundo. Precisamos de ordem. Este mês de abril é o mês da ordem. É o mês de Pai Ogum. É o mês de Ogum. Que a gente faz sincretismo com São Jorge. Mas São Jorge não é Ogum, né? Hoje em dia tenho certeza que São Jorge trabalha para Pai Ogum, com certeza. Mas São Jorge não é Ogum. Mas como a gente já criou toda essa vibração de ligação, né, de sincretismo, a gente deixa o mês de abril para o mês da ordem. Então eu convido a todos a
se prepararem para o trabalho de realinhamento de Pai Ogum. Olha que palavra interessante, realinhamento. Porque é o que nós precisamos, nos realinhar, criar ordem divina em nossos espíritos. Este realinhamento vai acontecer na última segunda-feira deste mês. É importante que nós nos preparemos. No nosso Instagram, todo mundo aqui segue nosso Instagram? Tanto no nosso Instagram quanto no Facebook, eu já coloquei hoje, um pouco antes da gira, as orações de preparo para este trabalho. Vai ter oração antes de dormir e oração quando acordar. Vamos nos preparar, vamos nos ligar. É importante a assiduidade, é importante que a gente venha nas giras todo este mês. Mês que vem também, porque mês que vem é o trabalho das mães orixás. Mês de abril e maio é um presente divino em nossas vidas. Primeiro a gente começa com a ordem, depois a gente vem com todo aquele acolhimento. Então vamos nos preparar, porque nós também devemos abrir a nossa mente, o nosso coração, para receber toda essa ordenança. Não adianta a gente passar o mês inteiro de abril se desequilibrando, se perturbando, e vir aqui tentar, na última segunda-feira do mês, receber toda a ordenação de Pai Ogum. Não adianta. É um trabalho de muita força, é um trabalho de muito poder. Eu sei que as trevas têm nos desafiado. Eu sei disso. Porque nós estamos no momento de transição planetária. Nós estamos prestes a sair de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. E as sombras sabem disso. Nós estamos, assim, em pleno apocalipse, né, bíblico. Nós as chamamos aqui de realinhamento também. Porque realinhar também dói. Dói realinhar. Se você quebrou o braço de forma assim, a ponto de ter que destravar e colocar no lugar de novo, dói pra um caramba. Então, muitas vezes, claro que eu estou dando um exemplo bem chulo, né? Um exemplo bem chulo. Mas realinhar também dói. Então, eu sei que nós estamos passados por todo esse realinhamento planetário, que é desafiador, machuca, mas crescer dói, crescer machuca. Eu escuto muito isso dos guias. Sabe? Internalizar o divino em nós é desafiador, requer coragem. Então vamos fazer a nossa parte, vamos nos preparar, vamos nos ligar, vamos reclamar menos este mês. Vamos nos ligar mais a Deus, vamos orar mais, vamos pedir ordem, vamos pedir proteção, vamos pedir segurança. E se amanhã, Deus me livre, o carro bater, se amanhã o chefe lhe sarrar, se amanhã, de repente, você, Deus me livre e guarde, se acidentar, por favor, não desanime. Aí você fala, credo, Isabela, que é isso? Sim, é verdade. Nós estamos aqui no planeta Terra, nós estamos sujeitos a tudo. A tudo. A gente acabou de vir da Páscoa, né? Olha que lindo o simbolismo do cristianismo. Jesus, 3 dias antes, foi levado à cruz, morreu fisicamente, mas no 3º dia ressuscitou. E assim é a vida. Hoje a gente cai, amanhã a gente levanta. O importante é aprender com a queda. Porque se você cai e só reclama, se você cai e só desanima, como é que você quer crescer? Como que você aprendeu a lição? Aí é pior, porque a lei divina, ela faz com que a lição volte. É igual na escola, se você foi reprovado, tem que passar pela lição de novo. Então, vamos nos ligar a Deus, mesmo com todos os desafios da vida, não vamos nos desanimar, porque uma hora as coisas melhoram. Uma hora as coisas melhoram. Nada é para sempre. Nem alegria é para sempre. Nem alegria, muito menos a tristeza. Claro que um dia a alegria será para sempre, quando o nosso planeta for um mundo de luz e de paz. E isso depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Nós podemos incorporar essa ordenância divina. Se o mal chegou até você, não permita que ele saia de você e passe para o outro, que ele termine em você. Ah, alguém te fez uma fofoca? Não
passe essa fofoca. Alguém te agrediu verbalmente? Deixe que aquela agressão pare por ali. Não vá para frente. Tem coração. Só para finalizar, tem um vídeo muito engraçado do Porta dos Fundos, né? Eles têm umas sacadas interessantes. É um cara que parece que pegou a esposa do outro, aí o outro, enfurecido, vai até a casa do colega que o traiu. E aí fala, ô fulano, sai aí pra fora que eu vou arrebentar a sua cara. Eu vou quebrar a sua cara, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, pra você deixar de pegar a mulher dos outros. Mais ou menos assim. O outro responde, ô meu colega, tá maluco? Você acha que eu vou sair daqui de dentro pra apanhar? Imagina, seu covarde, você não é homem. Olha, todo mundo sabe aqui que eu sou homem. É que a sua abordagem é ruim. Você acha que eu vou sair daqui de dentro pra apanhar? E é assim, sabe? A gente não tem que ser valente o tempo todo. Alguém te xingou ali no trânsito? Deixa, vai com Deus, vai com Deus. Alguém te ofendeu? Vai com Deus. Não é fácil. Eu de vez em quando também despiroco. Eu conto meus causos, não porque senão fica parecendo que eu sou santa, né? Claro que aí depois... É que assim, ó, eu vou contar um segredo pra vocês. Quando eu despiroco, eu fico tão ressentida comigo mesma que despiroquei, que aí eu fico pelo menos 2 meses vigilante. Aí depois eu caio de novo, aí eu fico vigilante. Outro dia, um senhor, né, eu tava dentro do salão, e aí eu coloco cones lá fora do salão. Gente, é errado, tá? Eu sei que se a CT passar, se a CT passar, ela pode me multar. Mas, gente, aquela rua do meu salão é uma loucura. Tem uma cliente ali. Tem mais cliente aqui, né? É uma loucura. Então eu coloco os coninhos ali, né? Só pra... Mas se alguém falar assim pra mim, ó, tira o cone que eu vou parar. Eu tiro, porque a pessoa está certa. Também não discuto. Eu vou lá e tiro sorrindo. Tudo bem, meu amor. Eu estava te esperando, né? Eu estava te esperando. Vou lá, tiro o cone e a pessoa para. Eu não vou discutir. Mas enfim, um senhor muito do mal criado. Eu vou parar aqui. Tá bom, senhor. Ela continuou me xingando. E eu toda em equilíbrio. Aí eu tirei e coloquei os cones no cantinho. Na hora de ele ir embora, ele levou meus cones, tudo, não sei se fez de propósito, se não fez. Eu tava com a prancha na mão. Eu fui parar com a prancha na rua, com a prancha na mão, gritando. Quando eu vi, eu tava com a prancha na mão, que eu já tinha arrancado o cabo do negócio, gritando. Aí depois eu falo, meu Deus do céu, o que os vizinhos vão pensar de mim? Não é? O que os vizinhos vão pensar de mim? Mas é assim, a gente de vez em quando se desalinha. E olha que no primeiro momento eu tava equilibrada. Aí eu pensei, vou continuar no equilíbrio. Mas parece que nossa, é questão de segundos, as pessoas te desalinham. Mas aí a gente ora, pede a Deus o equilíbrio, a paz e retorna ao equilíbrio. Porque não adianta, somos humanos, é assim que a gente faz. Caiu, levanta. Caiu, levanta. O que não pode é permanecer no desequilíbrio e na perturbação, no queixume. Nós precisamos de uma ordem. A partir de hoje, vão lá no Instagram do salão, desculpa, do salão, eu falo do salão, vão lá no Instagram do centro, peguem as orações, ou no Facebook, vamos nos preparar tanto antes de dormir, quanto ao acordar, para que a gente receba toda a ordenação de Pai Ogum no final deste mês. Nós vamos estar recebendo durante todo o mês, principalmente no final, que será este trabalho. Vamos fazer escrever uma cartinha mesmo, de tudo que a gente quer ordenar na nossa vida, de tudo que está, coloca assim, ó, tudo que está primeiro em desordem, isso está em desordem, faça uma análise mental e emocional, isso está em desordem, seja a parte financeira, seja emocional, seja tudo que está em desordem. Depois coloca o que me cabe fazer para ordenar isso, que está nas minhas mãos, e o que não está. E aí faz 3 cartinhas. Primeiro, o que você está em desalinho. A segunda, o que cabe a você colocar em alinhamento. E o terceiro, o que escapa às suas mãos, o que cabe a Deus. Em cima disso, ore. Ore para que você consiga mudar o que cabe e está em suas mãos.
E ore pedindo a Deus e a Pai Ogum que transforme e modifique aquilo que escapa das suas mãos. Exercício para este mês. E vou lembrando desse exercício nas próximas conversas que a gente tiver. Que a força poderosa de Deus, de Pai Ogum, traga ordem, a gente precisa de ordem. Lembra-se, tudo que sai da ordem traz profundo desequilíbrio e só nos traz problemas. Não queremos problemas, queremos paz. E que essa paz possa reverberar na vida de cada um de vocês.